Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o tema A Verdadeira Coragem. E a passagem evangélica que está associada ao nosso tema, à nossa reflexão de hoje, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 26, que diz o seguinte: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Amigos, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas nos traz duas passagens bastante interessantes. A primeira, a missão dos apóstolos. E a segunda passagem, ele fala sobre renúncia. Na primeira passagem, Jesus reúne os seus 12 apóstolos e lhes dá ordem e também lhes dá poderes e os envia a pregar o reino de Deus. E isso está registrado nos versículos que vão de 1 a 6. Vamos ler pausadamente. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E qualquer cidade que vos não receberem, saindo vós dela, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Queridos, vamos refletir um pouco sobre essa passagem de Lucas. Vamos imaginar que nos dias de hoje, em pleno século XXI, o Mestre Jesus em pessoa nos fizesse este convite, dando-nos poder e enviando-nos para pregar o seu evangelho e também para fazer curas. Nós teríamos, talvez, coragem de aceitar essa missão? Teríamos coragem, então, de levar o evangelho de Jesus com todo o amor, com todo o carinho e fazendo todas as curas que todos aqueles apóstolos fizeram? Não? Provavelmente é uma condição, é um convite muito desafiador mesmo, né? Mas vamos ver a segunda passagem que fala sobre renúncia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhará, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Vejo que novamente Jesus cobra dos seus discípulos a coragem da fé, a coragem da moral de continuar a sua obra, levando-os então ao mundo da época. E mais uma vez nós podemos também refletir sobre esse convite. Se mais uma vez, nos dias de hoje, em pleno século XXI, o Cristo Jesus então estivesse aqui e nos convidasse também para poder sair, seguir a Ele, carregar a sua cruz, levando somente tudo aquilo que Ele também recomendou aos seus discípulos. É uma decisão muito difícil de fazer, porque é preciso ter muita coragem, muita fé, para que a gente possa realmente seguir e aceitar tudo isso que o Cristo pediu para os seus apóstolos. Após esse convite aos seus discípulos, ao qual eles aceitaram com todo o amor, com toda a coragem e com toda a fé, o Mestre Jesus então continuou a convidar diversos outros homens e diversas outras mulheres desde o seu retorno à pátria espiritual, e o vem fazendo até os dias de hoje. Convidou a Saulo de Tarso, ainda o jovem Saulo de Tarso, a continuar e a pregar o seu evangelho pelo mundo. Convidou também Santo Agostinho, convidou também diversas outras pessoas. E continuou então o Mestre Jesus convidando e fazendo o mesmo convite de amor, de fé, a diversas e milhares de outras pessoas ao redor do mundo para levar também o seu evangelho. E foi assim, como eu disse, com São Francisco de Assis, com Santo Agostinho, com Gandhi, poderemos incluir Madre Teresa de Calcutá, aqui no Brasil, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, entre tantos e milhares de anônimos ao redor do mundo. Mas
alguém muito especial também aceitou esse convite do Cristo. Aceitou esse doce convite do Cristo para que pudesse levar então o seu evangelho de amor, o seu evangelho de luz a todas as pessoas. Seu nome, dessa pessoa que aceitou, é Francisco Cândido Xavier, que todos nós o conhecemos como Chico. E mais uma vez, queridos, vejam só, muitas são as histórias que são contadas sobre Chico Xavier durante toda a sua missão entre nós. Mas tem uma passagem muito especial e muito bonita que está no livro, né, que está no livro Lindos Contos de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910 em São Leopoldo, em Minas Gerais. Filho de um operário inculto e de uma lavadeira, ficou órfão aos 5 anos de idade. Seu pai, então, se viu obrigado a deixar alguns de seus filhos com algumas pessoas e o Chico, ainda pequeno, aos 6 anos, ficou, então, com a sua madrinha. E o Chico, né, essa madrinha era uma mulher muito nervosa, o maltratava muito, com um beliscão, muitas vezes até espetando o Chico com garfo. Isso tem registro dessas atitudes da madrinha dele. E a partir daí começou, então, o seu sofrimento, pois apanhava muito dessa madrinha. E o Chico, nos momentos de dor, lembrava muito da sua mãezinha e lembrou-se das orações que ele fazia também junto com ela. E o Chico sentiu muita falta das orações que fazia com ela. Certo dia, Chico então foi até o quintal e entre as bananeiras sentou e começou a orar, pedindo pela sua mãe. E de repente a sua mãe então apareceu para Chico, para ele, né? E ele abraçou muito e chorou muito e contou para ela tudo o que vinha acontecendo. E ele pediu para que ela ficasse com ele e que não a deixasse nunca mais. E ela disse que não podia fazer. Ela disse que não podia ficar, mas disse a ele: tenha paciência, meu filho. E a partir daquele dia, Chico nunca mais chorou e todos os dias visitava sua mãezinha no quintal. Queridos, essa história do Chico está no livro, como eu disse, Lindos Contos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. A mãe do Chico, em uma das suas aparições, disse a ele: meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho, e quem não sofre não aprende a lutar, dizia a mãe do Chico. E naquela época, o pequeno Chico não fazia ainda ideia do trabalho e da coragem que iria ter para que pudesse então levar todo o Evangelho do Cristo a todas as pessoas. E o Chico cresceu. E a exemplo dos apóstolos do Mestre Jesus, levou então os ensinos do Cristo a milhares e milhares de homens ao redor, não só em todo o Brasil, mas também ao redor do mundo. Sempre com humildade, sempre com muito amor, sempre com muita fé e, acima de tudo, sempre com muita coragem. E através da sua mediunidade ele psicografou milhares de mensagens de esperanças enviadas pelos companheiros do mundo espiritual. E com essas mensagens, Chico conseguiu acalentar milhares de corações aflitos, milhares de lágrimas sendo secadas pela dor e pelo sofrimento que essas pessoas vinham tendo ao longo de suas existências. E a exemplo de Paulo de Tarso, todos os ensinamentos trazidos pelos companheiros da espiritualidade, assim como Paulo de Tarso também recebeu esses ensinamentos dos apóstolos, Chico Xavier conseguiu então levar o Evangelho do Cristo a milhares e milhares de pessoas. Correram e correm o mundo até nos dias de hoje, levando então as verdades do mundo espiritual, de que a morte não existe e que existe sim uma vida eterna nos esperando pela nossa persistência, pelo nosso amor, pela nossa coragem, para que a gente possa conseguir crescer e melhorar cada vez mais. E esses, queridos, é o Chico. A história do Chico Xavier de uma forma tão resumida e tão pequena aqui agora, neste momento. Chico retornou à pátria espiritual no dia 30 de junho de 2002, após aos seus 92 anos de idade e depois de mais de 75 anos dedicados à doutrina dos espíritos. E Chico preferiu, como era de sua vontade, retornar ao mundo espiritual em um dia em que toda a população brasileira estivesse muito feliz. E seu coração parou de bater
sem aviso prévio, como disse o seu médico, na tarde em que o Brasil estava comemorando, então, o pentacampeonato mundial em 2002. Queridos, Hamed no livro Os Prazeres da Alma, nos diz que a palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração, sede ou centro da inteligência e também da alma. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro de nós, isto é, a voz do coração. Ser corajoso, ao contrário do que muita gente pensa, não é ser agressivo, não é ser arrogante, impetuoso, violento, impulsivo, entre tantas outras ações que nós vemos, né, como uma demonstração de coragem. Não é a coragem que desperta a admiração e os aplausos para todas as pessoas. A verdadeira coragem é a coragem de enfrentar as críticas, até mesmo o ridículo, por assumir a verdade, por amor à verdade e por querer levar a verdade. Coragem de enfrentar com fé e persistir na luta do nosso dia a dia, independente de qualquer coisa. Manter-se também fiel ao Evangelho do Cristo, esse código de ética trazido pelo Mestre Jesus, que é base para todo o nosso crescimento, para todo o nosso aperfeiçoamento e toda a nossa transformação. Sem utilizar dessa coragem, o homem ele não consegue suportar todo o compromisso que ele trouxe ao reencarnar. Esse compromisso, muitas vezes, são reparações que nós precisamos fazer, são lutas que nós temos que enfrentar, situações que nós temos que nos melhorar e assim por diante. E Hamed ainda nos diz, no seu livro Os Prazeres da Alma, ele nos diz o seguinte: não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. E não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. E muitas foram e ainda muitas serão as vezes em que nós precisaremos desta coragem para que possamos então enfrentar e muitas vezes reconstruir a nossa vida, muitas vezes após alguma provação, ou após algum sofrimento, ou alguma dor, enfim, muitas situações em que nós precisamos nos reerguer. Né? E quanto maior for a nossa coragem, maior será a nossa fé. E principalmente a nossa fé em Deus. Maior será também a nossa confiança e maior também será, com certeza, a nossa esperança. Essa também é uma das missões do Espiritismo aqui na Terra. Transformar dúvidas em esperança, transformar dores em alegria, transformar e tornar os homens em espíritos mais fortes e felizes. E Hamed nos alerta, ainda no livro Os Prazeres da Alma, nos dizendo o seguinte: a espiritualidade superior não nos quer submissos a outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos dos nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico e também o conforto psíquico e o conforto espiritual. O mundo superior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existe em nossa intimidade. E ele nos convoca principalmente a trazer à tona a luz existente dentro de cada um de nós e não nos entregar aos refúgios externos. E para encerrar, queridos, vale a pena lembrar também as palavras de Paulo de Tarso, na sua primeira epístola ao povo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 4, que constitui a síntese perfeita de um homem que agia corajosamente perante a sociedade da sua época. Diz o seguinte, Paulo de Tarso: assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que escuta os nossos corações. Queridos, essas são as reflexões sobre a verdadeira coragem. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.